Então vamos sentar e abrir em Romanos 8. E vamos ler do versículo 31 até o 39. Romanos 8, 31 até o 39. Todos já acharam? Então vamos prestar bastante atenção naquilo que vamos ler e falar, tá bom, queridos? Ele começa assim. Versículo 31 começa fazendo uma pergunta. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Ele responde: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Agora preste atenção. Porventura não nos dará gratuitamente, graciosamente com ele, todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É uma pergunta. Ele responde: é Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas mudas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus. E onde está este amor de Deus? Olha, aqui está em Cristo Jesus. Então o amor de Deus está em Cristo Jesus. Então vamos para o versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? O que Paulo tem em mente? Paulo tem em mente, desde o capítulo 1 de Romanos até onde nós chegamos, tudo aquilo que ele ensinou e que você ouviu desde o começo do ano, né? Então, Paulo ensinou que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Ele mostrou o estado de pecado do homem, a escravidão, a depravação, a destruição da raça humana. Deixou claro que nenhum homem por si mesmo tem poder para romper com essa escravidão. Então Cristo assume um corpo humano, vem ao mundo, vai para a cruz do Calvário, toma sobre si todas as nossas iniquidades e pecados. Ele é o único que tem poder para romper e tirar o homem dessa escravidão. Depois que ele explana bem isso, ele fala da justificação e da reconciliação, que nós somos reconciliados com Deus por meio de Cristo, e através do sacrifício de Jesus nós fomos justificados. Então o que é alguém justificado? Pelo amor de Deus, entenda isso. Cristo assumiu o nosso lugar, ele nos substituiu. Então quando ele vai para a cruz do Calvário, ele nos substituiu, tomou o nosso lugar, foi para a cruz do Calvário, e na cruz do Calvário toda a nossa penalidade, o nosso castigo, a nossa culpa, os nossos delitos, tudo aquilo que entrou por Adão na cruz do Calvário foi desfeito por Cristo na cruz. Ele tomou sobre ele as maldições, tudo que entrou por Adão, e pôs um fim em tudo isso na cruz. Por isso que Colossenses 2, 14 e 15 fala o quê? O escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, nos era prejudicial. Ele removeu inteiramente, encravando na cruz. Então o que era esse escrito de dívida? Um exemplo, como se uma grande nota promissória estivesse lá. Você deve 100 milhões de reais, não tem com que pagar, você é condenado.
né? Aquilo era uma prova da tua dívida, da tua condenação. Então Cristo, ele desfez o escrito de dívida, ele encravou esse escrito de dívida na cruz, ele nos substituiu e pagou o que nós devíamos. Então, quando eu creio no que ele fez, eu não devo nada. A minha dívida toda se cumpre, foi paga na cruz do Calvário. Então Deus olha para mim agora e não me vê mais endividado, não me vê mais condenado, não me vê mais dominado pelo diabo. Deus me vê justificado. Então a dívida que eu tinha, Cristo levou na cruz, pagou por mim. Não pesa mais sobre mim a dívida, não pesa mais sobre mim a escravidão. Então, por que o diabo tem vantagem sobre as pessoas? Porque as pessoas devem por causa do seu pecado, mas quando uma pessoa não deve mais nada, tudo foi pago, então o pecado não tem mais, o diabo não tem mais legalidade sobre esta pessoa. Quando é que um credor tem legalidade sobre o devedor? Quando o devedor deve para ele. Então a pessoa, o indivíduo vai fazer uma compra e põe lá um fiador. O que é o fiador? O fiador é aquele que, se o indivíduo não pagar, ele tem que pagar. E geralmente o fiador tem que ter uma casa própria, alguma coisa como garantia que vai ser pago aquilo que ele é o fiador. Então vamos supor, a pessoa aluga uma casa, ela tem um fiador, esse fiador tem uma propriedade, né? Ele é a garantia de que essa pessoa vai pagar. Se ela não pagar, o fiador tem que pagar. E se não pagar, vão entrar na justiça e tomar a casa dele como pagamento. Está bem claro isso? Então Cristo, ele foi um tipo de fiador por nós. Nós não tínhamos com que pagar o pecado, mas ele tomou nosso lugar, foi para a cruz, pagou, e hoje nós não devemos mais nada. Ele quitou o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, que nos era prejudicial. Ele encravou, desfez tudo isso na cruz. Então quando Deus olha para nós agora, pelo amor de Deus, você tem que entender isso. Deus nos vê sem dívida, sem culpa, sem condenação. Não pesa mais sobre nós estas coisas. Nós somos justificados pelo Senhor Jesus. Está bem claro isso? Então Deus te vê assim. Agora, se o fiador pagou por aquela pessoa, qual o poder que o credor tem sobre aquela pessoa? Nenhum, porque alguém pagou por ela. Está bem claro que eu estou... Então o diabo só tem legalidade e poder sobre aquele que deve. Aquele que não deve mais, o diabo não tem poder nenhum. Então Cristo pagou o que nós devíamos. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu tenho que acreditar nisso. E agora, o diabo tem legalidade sobre o homem pecador que não foi redimido por Cristo. Mas o que foi liberto por Cristo, o diabo não tem legalidade sobre a vida dele. Porque o que ele devia foi desfeito na cruz. Então entenda isso. Deus olha para você agora e te vê justificado, limpo, perdoado, salvo, filho reconciliado, uma nova criatura, uma criatura redimida. Deus te vê assim. Agora eu preciso me ver. Como é que Deus está me vendo? E como é que eu vou me ver como Deus me vê? Olhando para aquilo que está escrito, para as Escrituras, para a nova aliança. Ela me mostra isso. Está bem claro isso? Então Deus agora me vê justificado, sem culpa, sem dívida, sem condenação. O que eu fiz para merecer isso? Nada. Cristo fez por mim. Então eu me satisfaço nessa fé. Eu aceito essa verdade da palavra de Deus. Eu creio nela e vou me ver como Deus me vê, justificado. Depois que Paulo vai explanar bem a justificação, ele vai chegar no capítulo 4 de Romanos. Ele vai falar o quê? O próprio Abraão, que é o pai da fé, né? Ele não foi justificado por obras. Ele teve obras? Teve, mas não foi justificado por obras. Ele foi justificado pela fé. Deus foi o justificador dele. Então Paulo vai trabalhar em tudo isso. Então vai chegar no capítulo 6, ele vai
a nossa inclusão na morte de Cristo, a morte do nosso velho homem com Cristo. Paulo traz a visão de que quando Cristo está na cruz, eram todos que estavam lá. Quando Adão pecou, todos estavam em Adão. Nasceram todos condenados. Então Deus agora vai julgar todos. Aonde? Num segundo Adão que vai para a cruz, que é Jesus Cristo. Então ali na cruz, no capítulo 6 de Romanos, eu fui julgado e condenado, o velho homem foi destruído na pessoa de Jesus Cristo. O velho homem, sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, e nós não sirvamos mais o pecado como escravo. Então nós não somos mais o escravo do pecado. Você pode pecar, mas sabe que está pecando. Você não é mais aquele escravo que você era antes de encontrar Jesus, que pecava, achava bom, e não tinha nem noção que era pecado. Você falava uma mentira, batia em alguém, roubava alguém, até gostava. Não tinha nem noção que era pecado. Mas hoje você tem noção que isso é uma coisa horrível. Você não vai mais ser aquele escravo que você foi antes de encontrar Jesus. Você continua sendo pecador, sujeito ao erro. Mas você não é mais aquele escravo da bebida, escravo, aquele homem horrível do passado. Nós somos uma nova criação. O pecado não tem mais um domínio sobre nós. Está bem claro isso? Né? Depois do capítulo 7, o que Paulo fala? Que nós fomos libertos da lei pela morte de Cristo. Aí depois em todas essas riquezas do capítulo 8, que nós trabalhamos isso o tempo todo. Então vem a pergunta no versículo 31. O que Paulo está dizendo? Que diremos à vista destas coisas? Quais coisas? Então desde o capítulo 1 de Romanos até o capítulo 8. É isso que Paulo tem em mente quando ele fala: que diremos, pois, à vista destas coisas? Tá claro? A pessoa fala só a segunda parte do versículo. A pessoa fala assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então ela está numa luta. Então ela fala assim: se Deus é por mim, quem será contra mim? Eu vou vencer essa luta. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está apoiado em todas as verdades do capítulo 1 até o capítulo 8. Então Paulo deixa claro que Deus fez tudo por nós, já fez, já realizou, já nos libertou, já nos justificou, já nos fez filhos, já nos salvou, já nos reconciliou. Então, qual a conclusão? Olha a mente do apóstolo, o coração dele, qual a conclusão que ele chega? Deus fez tudo, Deus é por nós. Então, o que vai se levantar e desfazer o que Deus fez? O que vai se levantar e anular a obra da cruz? O que vai se levantar e desfazer a justificação? O que vai se levantar e desfazer a nossa filiação? O que vai se levantar e desfazer que nós somos templo do Espírito Santo? O que vai se levantar e nos tomar das mãos de Deus? Deus fez tudo, então não tem nada, meus irmãos, que possa desfazer aquilo que Deus fez a nosso favor. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha como você está seguro e guardado. Então não tem nada que possa quebrar, desfazer, tirar o valor do que Cristo fez na cruz por nós. Não tem nada. Está bem claro isso na tua mente? Você é um filho e vai ser sempre um filho salvo. Você foi uma vez justificado, é justificado para sempre. Nunca mais vai deixar de ser um justificado. Não tem nada, nem você tem poder para quebrar a justificação que Deus fez em você através de Cristo. Você entende isso ou não? Entende ou não? Será? Você não está com soninho aí assim, sexta-feira, né? Então Paulo fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora ele fala mais o que? Olha lá, versículo 32. Aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará junto com o filho gratuitamente o quê? Todas as coisas, né? Então, aquele crente carnal, então ele vai todas as coisas. Então tem que ter coisas materiais. Não é isso que Paulo tem em mente, são todas as riquezas celestiais. Tudo nos foi dado de graça, a salvação é de graça,
as bênçãos são de graça, tudo é pela graça de Deus, não tem custo nada. O maior engano é você ver esses pregadores de hoje, levando as pessoas a fazer sacrifício, voto, campanha, sobe monte, judiando-se de si mesmo em certos momentos, para tentar alcançar um benefício de Deus. Eles anulam totalmente o que Cristo fez na cruz, anulam totalmente a obra da cruz, a graça de Deus, anulam totalmente. Então tudo é pela graça de Deus, por aquilo que Cristo fez na cruz. E Ele nos deu com o Filho todas as coisas gratuitamente, nada mais tem preço. O que você pagou para ter o Espírito Santo? Quer ver? Vamos lá em Gálatas, só para você ver uma coisinha. Gálatas, capítulo 4, Paulo está perplexo, né? Não, capítulo 3, versículo 1. Vamos lá. Ó Gálatas insensatos, ele chama Gálatas de insensatos. Quem vos fascinou, né? Se você for ver aqui várias interpretações dessa palavra fascinou, é como se eles fossem enfeitiçados a largar a verdade. Então ele fala assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quem enfeitiçou vocês? Diante dos olhos de vocês, Cristo foi exposto como crucificado. Paulo pregou tudo sobre a obra da cruz para os Gálatas. Aí ele fala assim: quero apenas saber isso de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Eu recebo o Espírito porque eu busquei muito, porque eu me esforcei, porque eu pratiquei a lei, porque eu subi no monte, ou pela fé no que Cristo fez por mim? Pela fé, o Espírito nos é dado de graça. Não tem esse negócio de buscar o Espírito Santo e buscar ele até, sabe? Isso é tudo invencionice. Nós somos salvos, temos o Espírito Santo. Então ele está dizendo: quero saber isso, vocês receberam o Espírito Santo porque vocês guardaram a lei? Tiveram boas obras ou por causa da pregação da fé? Olha lá. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne. Então eles começaram no Espírito, ouviram a graça de Deus, creram em Cristo, estavam seguindo a graça de Deus. Daqui a pouco caíram para as obras da lei, entende? Deixaram a vida no Espírito e estavam tentando se aperfeiçoar na carne, na marra. Então, por que a pessoa tem o Espírito Santo? Porque ela pagou algum preço, teve alguma obra da lei? Porque é dado de graça. É dado de graça. Está bem claro isso para você ou não? Então, sois assim insensato que, tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne. Terá sido em vão que em tantas coisas sofrestes, se é que na verdade for em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Tudo é pela pregação da fé, tudo é pela graça. Então tudo nos é dado gratuitamente através de Cristo. Volta lá em Romanos, vamos lendo. Romanos 8. Aí ele chega no versículo 33 e faz essa pergunta. Vou ler o 32 de novo. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele, com o filho, todas as coisas? E ele fala assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem que vai poder se levantar e acusar uma pessoa salva, um eleito de Deus? Quero que você pense nessa pergunta, no peso dela. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Aí ele mostra que não há ninguém. Por quê? Ele responde: é Deus quem os justifica. Então, foi Deus que nos tornou aceitos para si mesmo. Foi Deus que limpou-nos pelo sangue de Jesus, que nos justificou, que fez tudo por nós. Então não tem quem possa nos condenar. Por quê? Porque o próprio Deus nos justificou. Entende isso ou não? Está claro isso? Você já está cansado de ouvir eu falar isso, né? Então pensa numa coisa.
O próprio Deus nos justificou. Que alívio, eu não tinha condições de ser justo. Mas Ele me justificou, me tornou justo. Então Ele me vê assim. Quem que vai me condenar? Alguém vai falar, olha, você cortou a ponta do cabelo, vai para o inferno? Está de calça jeans. Você não fez a campanha, está debaixo de maldição. Ó, vem na quebra de maldição. Quem que vai te condenar? Deus te justificou. Uma vez que você é justificado por Deus, para sempre você será justificado. Acredita nisso? Agora, se eu falasse isso baseado no que eu faço, não teria valor nenhum, mas eu falo isso baseado no que Cristo fez, porque foi Ele que fez. Então, como pode um homem defeituoso como eu e como você, Deus olhar para mim e falar, aí está um filho justificado, sem culpa? Como pode isso? Vocês estão entendendo? Mas é assim que Ele me vê, sem condenação. Um pecador que erra todo dia, como Deus pode falar, olha, se meu filho é justificado? É assim que Ele nos vê. A base dessa justificação é Jesus Cristo que nos justificou. Está claro isso? Sim ou não? Então olha meus irmãos, eu quero que você enxergue isso. Olha que nível, que posição nós estamos. Olha o que é isso, que posição que Cristo nos elevou de sermos justificados. Isso é muito grande, meus irmãos. É muito grande. Nós estamos num nível muito elevado. Não por nós mesmos, mas porque Deus o fez. A ponto de sermos justificados. Então quando o diabo olha para você, é isso que eu quero que você entenda. Uma coisa é o diabo olhar para uma pessoa pecadora e está na vida dela. Outra coisa é o diabo olhar para você e te ver justificado. Porque no mundo espiritual ele te vê justificado. Ele te vê selado com o Espírito Santo, justificado. Ele sabe que você é a noiva de Cristo. E que você pertence a Deus. Foi comprado pelo sangue. Você tem aí uma circuncisão no coração aí. No espírito. Eu não vejo, nem você vê. Mas o diabo, quando olha para a igreja, ele vê. Ele sabe. Então, como é que ele vai poder nos condenar se Cristo nos justificou, se Deus nos justificou? Nós estamos num nível muito... A igreja está apesar de estar vivendo aqui na terra, suportar as mesmas aflições. Alguns têm até mais problemas do que o incrédulo. Mas isso tudo não tira a validade do que Deus fez por nós. Então a gente tem que pensar o seguinte, geralmente se fala assim, bom, eu sou crente, então não tinha que ter nenhum problema. Eu não tinha que ter filho que desobedece. Eu não tinha que ter doença. Eu sou filho de Deus, eu não tenho que ter problema financeiro. Eu sou filho do rei, não é assim? Mas nós vamos ter os problemas iguais a qualquer pessoa do mundo. E uns crentes vão ter até mais do que outros que não são crentes. E outros não crentes vão ter até mais do que alguns que são crentes. Mas isso não quer dizer que nós perdemos toda essa posição que Cristo nos elevou. Está bem claro isso, não se perde mais isso, porque ela é dada por Deus e Deus sustenta até o fim. Deus não nos deu isso e falou assim, agora você se vira, luta bastante, jejua muito, né? Se esforça, porque se você der uma mancadinha já era. É assim que a maior parte dos crentes vê. Não, Deus deu e sustenta. Está vendo? Está entendendo? Ele deu e sustenta até o fim, porque ele sabe que não existe um homem capaz de sustentar a salvação por si mesmo. Você é capaz de sustentar a salvação? Não é, porque você falha todos os dias. Então a gente perderia a salvação toda hora. Ou melhor, nem teríamos. Então, por Deus saber que eu não sou capaz de sustentar, Ele me deu e Ele sustenta até o fim. A palavra dele não volta atrás. Então olha o que ele diz no versículo 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu. Então, não foi uma pessoa com pecado que morreu. Foi Cristo Jesus que morreu para me salvar. Então quem é que vai me condenar? Ele fez o sacrifício perfeito. Quem que vai me condenar? Ninguém, meus irmãos. Muito menos Deus.
Então olha a posição de salvação que nós estamos, uma coisa muito elevada, muito nobre, muito linda, muito segura, sustentada por Deus, né? Sustentada, segurada, mantida por Deus. Deus é a garantia dessa posição. Então não caio mais disso. Vocês estão entendendo a salvação como é grande ou não? Sim ou não? Continuando. Antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Então a pessoa pensa assim: bom, Cristo me ama, mas ele está longe, porque a pessoa está perdida, está indo para o inferno. Ele largou os crentes aí e disse assim: se vira. Então, se o crente pecar, né? Não. Todos aqueles que ele ama, que ele salvou, está bem juntinho. Nós estamos nele, estamos em Cristo. Então, quem nos separará do amor de Cristo, nos separará de Cristo. O que vai nos separar de Cristo? Presta atenção. Cristo não é homem que tem amizade, depois qualquer coisinha se separa, abandona, vira as costas. Cristo não é um homem, ele é Deus. Então, quem nos separará do amor dele? Eu estou com ele. Quem me separará do amor de Cristo? Então, Paulo cita algumas coisas. Será a tribulação? Eu posso passar uma tribulação humana terrível, mas isso não me separa dele. Será angústia? Eu posso ficar angustiado, ter problemas nessa vida terríveis e ver angustiado, mas a angústia vai me separar do amor dele? Não vai, não tem força para isso. Ou a perseguição, vamos supor que venha uma perseguição para cima de você. Será que a perseguição tem poder para te separar do amor de Cristo? Não tem. Ou fome, se você passar fome, a fome tem poder para te separar? Não tem. Ou nudez, se você tiver só uma peça de roupa, tem que chegar em casa, lavar, por atrás da geladeira, dormir sem roupa, porque no dia seguinte você tem que pôr a mesma camisa para trabalhar. Isso vai te separar do amor dele? Não vai. Será um perigo, você passando por um perigo terrível, vai te separar do amor de Cristo? Não vai. Será espada, alguém vem, te corta no meio, isso vai te separar do amor de Cristo? Não vai. Versículo 37, vamos pular o 36. Em todas dessas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Olha lá, mas somos mais do que vencedores não sozinhos. Não sozinhos. Por meio daquele que nos amou. Então, em todas, olha, perseguição, luta, tribulação, sofrimento, necessidade, tudo. Em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por meio dele, não por nosso meio. Então, o crente, meus irmãos, ele pode passar por tudo, mas ele vai vencer tudo. Essas coisas não vão derrotar, destruir o que Deus deu para eles. Não vão tirar a salvação dele, não vão tirar ele da mão de Deus, do amor de Jesus Cristo. Você pode passar fome, não ter nada um mês, isso não tem poder para te separar do amor de Cristo. E nem Cristo, que você está passando por isso, te abandonou. Nada dessas coisas desfaz o que ele fez. Somos mais do que vencedores por meio de quem? Daquele que nos amou. Então nós não somos vencedores sozinhos. Pessoa sozinha, não, eu vou conquistar, eu vou fazer isso, eu vou prensar Deus na parede, vou cobrar Deus, eu vou dar a volta por cima, esse eu, não, meus irmãos, sozinhos nós não somos nada. Mas nós somos mais do que vencedores por meio dele que nos amou. Ele nos amou. Então nós estamos em Cristo. O que é essa palavra em Cristo? É a pessoa de Cristo? Sim. Mas também é um sistema de vida, de salvação, de governo, de administração. Uma órbita gigantesca, um cosmos gigantesco, onde Cristo é o centro de tudo. É o controlador, é o sustentador, é o mantenedor, é o protetor, é tudo. Assim como o pecado é um sistema de destruição que entrou na raça humana para destruir, em Cristo é um sistema de vida onde Cristo é o centro de tudo, o controlador, o mantenedor, o sustentador, o administrador de tudo. Nós estamos em Cristo. Está bem claro isso ou não? Nós estamos nesse sistema. Nos tirou do império das trevas, nos transportou, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Ele nos transportou para onde? Em Cristo, para o reino do Filho do seu amor. Então nós estamos nessa dimensão. Alguém pode olhar e falar assim: ih, pastor, eu moro aqui na Zona Norte, no bairro de Jaçanã, mas no mundo espiritual você está em Cristo. Deus te vê assim, você está
em Cristo, nesse sistema de vida, de salvação, de proteção, onde Cristo sustenta tudo e ninguém pode desfazer isso, nenhum demônio, onde nada penetra, nada penetra. Se eu estou num cofre forte, sou salvo e ninguém penetra nisso, ele vai penetrar em Cristo para me fazer qualquer outra coisa? Entende o que eu estou dizendo para você? Em Cristo é tudo, olha. Não há mais condenação para quem está em Cristo. Aquele que está em Cristo é uma nova criação. Tudo é em Cristo, tudo é ali, ó. O amor de Deus está em Cristo. Fora de Cristo não tem esse amor de Deus. Então vamos em frente. Versículo 38. Olha o coração do apóstolo. Porque eu estou bem certo. Certo de quê, Paulo? De que, olha as coisas que ele fala. Nem morte, nem vida. Nem anjos. Ele não está falando aqui dos anjos bons. Nem os principados, nem principados, nem poderes espirituais, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está onde o amor de Deus? Que está em Cristo Jesus. Então vamos ler de novo, olha, versículo 38. Estou bem certo de que, olha, nem a morte. Então a morte tem poder de nos separar dele. Ele já venceu a morte. Não tem poder. Nem vida. Nem anjos. Qual demônio, diabo, o que for que vai se levantar e ter poder para desfazer isso? Eu quero que você pense. Nenhum. O diabo tem poder para fazer isso? Não tem. Já foi desfeito e destruído na cruz do Calvário. Então, olha lá, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nenhuma autoridade do mal, nem coisas do presente e nem coisas que estão para vir. Nem poderes, está assim na sua Bíblia, nenhum poder pode fazer isso, desfazer, nos separar do amor de Cristo. Nem altura, será altura, uma coisa muito alta, ou profundidade. Nem qualquer outra criatura, está assim na tua Bíblia, poderá separar-nos do amor de Deus. Mas aonde está esse amor de Deus? Nossa, eu vejo isso tão claramente, não sei como explicar, meus irmãos. O amor de Deus que está em Cristo. Glória a Deus, né? Então, nada pode desfazer essa salvação. Nada pode matar essa nova criação. Nada mais pode escravizar o salvo. Nada. Nem demônio algum tem autoridade sobre a vida do salvo. Não tem, meus irmãos. Nenhum. Então, olha que posição Cristo nos pôs, o Evangelho nos põe. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então, uma vez que você foi arrancado, salvo, arrancado do império das trevas e transportado, você entrou nisso, esse Evangelho que é o poder de Deus, e você está nessa posição. Não tem nada que derrube isso, nada mais que derrube isso. Então, se Deus é por nós, o que Paulo tem em mente? Ele conhece o Evangelho, ele explicou tudo isso desde o capítulo 1. Então ele vê que Deus fez tudo pelo homem. O homem só precisa acreditar no que Cristo fez. O homem não tem participação nisso, ele é incapaz de produzir o que Deus produziu. Então, se Deus é por nós, se Deus fez tudo isso, ele é por nós. Quem vai ser contra nós? Quem que vai desfazer isso que Deus fez? Acredita nisso ou não? Então, como que eu tenho que andar pela fé? A fé pregada hoje aí é fé para ter coisas. Tem que ter fé para conquistar isso. É tudo coisa humana. O alvo da fé dessa gente não é Cristo, não é o Evangelho. É a lei de Gerson, é obter vantagem em Deus. Isso é uma fé humana.
fé egoísta, fé de um homem carnal, que só busca os seus interesses. É bom crer que Deus vai suprir nossas necessidades, amém. Mas isso não é isso que motiva, o viver pela fé é isso. Eu entendi o Evangelho, pus a planta do pé, entrei na terra prometida. Agora até o último dia da minha vida, o último suspiro, eu vou viver pela fé no Evangelho. Ninguém me arranca dessa terra. Sempre olhando para o que Cristo fez, dando graças a Deus, andando nesta fé, enfrentando as tentações do mundo, que são muitas, mas vivendo pela fé na salvação eterna, no que Cristo fez, explorando todo esse Evangelho, essa terra prometida, até o fim. E se, pastor, se eu não casei, pouco importa. Pastor, e se eu fiquei solteiro, pouco importa. Pastor, e se eu vivi uma vida apertada, nunca tive os carros zero, pouco importa. Pastor, e se meu marido foi embora, pouco importa. Se ele foi para o inferno, pouco importa. E se meu filho veio para a igreja, pouco importa. Eu estou salvo, vou viver na fé. Não é porque meu filho não veio que eu vou destruir tudo isso que Deus... Não tem nem poder para destruir isso que Deus fez. O problema é que a gente quer entrar nisso. A gente é agarrado num mundo de emoções doentes do homem pecador. E quer entrar... Essas coisas não vêm, gente. Ele não consegue entrar. É uma coisa individual de cada um. Vai sofrer? Vai sofrer. Vai sofrer? Vai sofrer. E se o marido não quiser? Vai sofrer. E se a esposa não quiser, o marido vai sofrer. E se os filhos se perderem? Você vai sofrer por isso. Mas você entrou. Não entrou? Vai passar as batalhas que tem que passar, mas eu vou até o fim nessa fé. E ninguém vai desfazer isso. Então nós entramos no Evangelho agora, na terra prometida, né? Agora a gente vai explorando cada parte. Eu fui justificado, mastigue isso a vida inteira. Eu fui reconciliado, mastigue isso a vida inteira. Eu fui transportado. Vai mastigando isso, né? Eu me tornei filho. O que é ser um filho? Vai mastigando isso a vida inteira. Eu fui reconciliado. Vai mastigando a vida inteira isso. Eu tenho o Espírito Santo. Vai mastigando e mastigando e sabe, trabalhando em cima disso sem parar o tempo todo, vivendo pela fé, porque isso vai se abrindo, se abrindo, se abrindo, se abrindo, e a última abertura você entrou na glória. Acabou, não precisa abrir mais nada. Entrou na glória. Sim ou não? Você está entendendo isso ou está achando meio esquisito essas coisas? Então, ninguém nos separará do amor de Cristo. Mas não é porque ninguém me separa que eu não vou ter problema nessa vida. Eu posso perder emprego. Eu posso nunca ter aquilo que eu gostaria de ter. Entenderam, queridos? Sim ou não? Então o que Cristo fez, a gente tem que viver assim, ó. Glória a Deus. Libertos do império das trevas, salvo. Eu estou passando uma luta, Senhor, mas o Senhor já me deu tanta coisa. A minha herança eterna me aguarda. O meu galardão me aguarda. Então eu vou viver essa vida aqui alegre, dando glória a Deus, dando graças a Deus, né? Se desprenda dos temores, das neuroses da tua cabeça. Às vezes a cabeça da gente cria umas neuroses para cima de filho, para cima, sabe, umas coisas doentes. A gente é exagerado e fica assim angustiado por coisas às vezes da nossa imaginação, mais da imaginação do coração que não crê do que do coração que crê. Solta tudo e vamos. Ninguém poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então nós estamos nessa posição. Então todo Romanos, até onde nós chegamos neste final de capítulo 8, Paulo ele trabalha a mente, ele mostra o que é o Evangelho, que é o poder de Deus. Então se eu ficar só em Mateus, Marcos, Lucas e João, eu vou ver muita coisa linda, principalmente em João. Mas para mim entender o Evangelho, eu tenho que entender esses 8 capítulos de Romanos. Porque é aqui que eu vou entender o Evangelho, que é o poder de Deus, vou entender a justiça de Deus, e de fé em fé, essa fé progressiva. O justo vai viver pela fé. Então o justo vai recebendo o Evangelho, ele vai crescendo assim, ó.
vai crescendo devagarinho, crescendo de fé em fé, vai crescendo na fé, vai aumentando a fé, amadurecendo na fé. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Então isso é uma coisa que tem que ser pregada para o mundo todo, espalhada no ouvido das pessoas, pregada no rádio, na televisão, porque é isso que vai gerar a verdadeira fé que salva, o conhecimento do Evangelho, vai mostrar a grandiosa obra da cruz, a liberdade com que o crente foi liberto pelo Senhor Jesus. Isso vai acabar com as batalhas espirituais, com as maldições, com as campanhas, com os sacrifícios, com os votos, né? Vai acabar com esse balcão de televisão que só vende. Eles estão vendendo tudo pela televisão. Vai acabar com isso, acaba com tudo, que o crente descobre a verdade, ele fica livre. Ele fica livre, acaba com os olhos ungidos, com as coisas oradas, acaba com tudo, te põe na maior liberdade. Também acaba com os falsos profetas. E põe a falsa igreja no outdoor. Põe, queridos. Então vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho nesse negócio em Cristo, em Cristo. Você já sabe isso bem. Mas vamos lá para Colossenses capítulo 1. Então Colossenses capítulo 1. Vamos ler aquele versículo poderoso de sempre, né? Que é o versículo 13. Ele nos libertou, nos tirou do império ou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É em Cristo. Esse reino é isso aqui. É em Cristo. Agora nós estamos nele. No qual, neste reino, nós temos a redenção. Tem tradução que não tem, mas redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados. Então, quando você foi salvo, você já ouve isso há muitos anos. Você saiu do império das trevas, Deus te tirou e te transportou, te pôs num outro reino, em Cristo. Neste reino você é redimido, é liberto pelo sangue, e os teus pecados, a remissão de todos os pecados. Então o crente agora está nessa posição. Nós estamos neste nível espiritual, em Cristo, né? Vamos ali para Efésios, que está antes. Olha lá o que Paulo fala. No capítulo 2, que fala sobre a graça. Versículo 5. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Olha lá, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, nós somos ressuscitados com Ele. E nós estamos assentados em Cristo, essa é a nossa posição, nos lugares celestiais, assentado com eles nas regiões celestiais. Isso é uma realidade acima de todo poder, todo domínio, toda escravidão, todo demônio, todo diabo. Isso é muito extraordinário, meus irmãos. Estamos em Cristo, sim ou não? Agora vamos lá. 2 aos Coríntios. Volta um pouco. Versículo 14 em diante, 2 Coríntios 5, né? 5, 14 em diante. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha esse versículo 16. Assim que nós daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne. Antes, se conheçamos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E se alguém está onde? Em Cristo, no reino do Filho do seu amor.
nessa dimensão. É uma nova criação, uma nova criatura, um novo ser, mesmo estando nesse corpo de carne. As coisas velhas ou antigas se passaram e tudo se fez novo. Então essa nova criatura é livre, é redimida, é herdeira de Deus, é filha, é justificada, é guardada pelo poder de Deus, está na mão de Deus, ninguém pode arrebatá-lo. Ninguém separa essa nova criação de Jesus Cristo, nem macumba, nem feitiço, nem inveja, nem superstição, nem falsos profetas, nada. Os que estão em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas, antigas, tudo se passou. Eis que tudo se fez novo. Então nós estamos em Cristo, nós somos essa nova criação. Deus começou na velha criação caída de Adão, uma nova criação em Cristo. Então nós somos esta nova criação. Você é um novo homem, fala, Walter, bem alto. Eu não acredito que uma pessoa olhar assim para você com mal olhado. Olha que coisa. Que coisa tão perversa. Só de expressar mal olhado. A pessoa olha para você com mal. Não, em crente eu não acredito que pegue essas coisas. Porque se pegasse, meu irmão, que eu tenho de mal olhado da minha vizinha, ela tem uma raiva de mim, gente, você não acredita. Ela chega assim, olha o que eu fiz um dia. Eu venho a pé para a igreja, minha esposa vem depois, eu sei que a Bíblia. Ela está lá na varanda dela, já vai, pastorzinho. Aí eu fiz assim. Quando eu fiz assim, ela está lá em cima. Você não sabe o que aconteceu. Aquela mulher começou a gritar, a bater. Eu baixei a mão e fui. Imagine um vizinho te afrontando assim. Um dia eu estou na rua com a minha netinha. Eu vou te matar. Me falando que vai me matar. Aí eu fingo que não é comigo assim. Cada coisa, se você soubesse o que eu faço, é porque eu prego o evangelho, não é possível. Todo dia eu estou fazendo lá na esquina da macumba, tem um cara bebendo água podre. Ele olha para mim, com você eu não posso não. Cada uma que vocês nem acreditam, os demônios. Eu não falo isso para vocês, para vocês ficarem preocupados. Até hora que o demônio aparece na minha cara falando comigo, você acredita? Estou lá na piscina, olha, eu também entro em piscina. Na casa do meu pai tem uma piscinona lá, morna. Aí um dia estou lá, tá eu, minhas filhas, e tá lá o irmão dele, que é delegado. Aí o irmão dele me chama de lado, o cara é desse tamanho. Eu chego lá, você é pastor, né? Aí eu tô lá, ai, Jesus, só rindo. Aí quando eu começo a falar de Jesus para ele, o cara olha assim para mim, começa a fazer assim, fala, pô, eu tô com o poder de Deus aqui, né? Aí ele vai andando para trás da piscina, sai da piscina num pulo, no normal não faria isso. Aí eu saí atrás dele. Aí eu olhava assim. O cara ficou endemoniado, todo mundo ficou meio doido lá. Aí ele deu um mergulho assim, eu falei, eu vou atrás dele porque ele vai afogar o cara, me tira o cara. Aí ele já saiu normal. Hã? Eu vou ficar brigando, já sei que ele vai sair, eu vou ficar batendo pé, gritando, fazendo escândalo. Não, tudo bem, mas eu estou dentro de uma piscina, rodeado de crianças, o que eu vou ficar lá? Eu não cheguei nem perto que ele saiu voando dali de dentro. Aí, não, mas entenda, minha irmã. Não, minha irmã, eu entendo o que a irmã está dizendo, olha, mandar embora, mas ali nesses ambientes de longe, o pessoal está no meio da rua, você entende? Você tem que ter sabedoria em lidar com isso. Então, saiu. Tudo bem, mas essa vizinha aí, ela não é diferente. Se meu cunhado falou que veio na igreja aí para ele, nunca veio. Tem gente que está aí largada, mas essas coisas acontecem. Mas hoje fui para todo lado, né?
ficamos andando de skate assim, né? Mas o que nós falamos? Romanos 5. Romanos 5, não, 2 Coríntios. Agora vamos lá para aquele Romanos 8 que nós já lemos. Romanos 8:1. Agora, olha como isso é grande. Imagine você numa televisão, numa audiência do Brasil inteiro. Pensa nisso. Você lendo esse versículo explicando sobre Jesus para as pessoas. Olha que coisa. Agora, pois, nenhuma condenação existe ou há. Para quem? Para os que estão no sistema, em Cristo Jesus. Então não há mais condenação. Então volta, você vai de mal olhado, de macumba, isso é tudo besteira. Isso é guardado pelo poder de Deus. Agora, se você crê nessas coisas, você vai ficar com medo fugindo delas. Você vai criar uma coisa na cabeça que... mas não te toca. Você é guardado pelo poder de Deus. Hã? Então, entenda isso, queridos. Você vai trabalhar num lugar. Teu chefe é espírito, o outro é macumbeiro. Meu Deus, que bênção. O crente vai fazer assim: não vou mais trabalhar porque é macumba, é feitiço. Não, vai trabalhar, trata bem essa gente. É a chance de libertar a vida deles. Então o chefe olha para ele, acho que está olhando com feitiço para mim. O crente que é supersticioso, ele que é o problema. Você pode trabalhar com o chefe do terreiro de macumba, você vai ser bênção, você é um meio de salvar, de libertar essa gente. É você que vai dominar, não é ser dominado. Você chega lá, está um santinho lá, dá risada, trabalha, seja feliz. Agora o crente supersticioso, medroso, que não crê, meu Deus, meu chefe é macumbeiro, minha vizinha fez macumba, aquele lá me fez, aí mandou um pedacinho de bolo, será que tem demônio ou não? Meu Deus, até quando vocês vão ficar nessa crendice? Isso aí é que vocês trouxeram da igreja que vocês passaram no passado. É de lá que vocês trouxeram isso. Olha, aquele endemoniado gadareno Gerazeno, Jesus pega o barco, chega do outro lado. Jesus não falou nada. O cara vivia nos sepulcros, tinha uma legião, se ferindo, gritando, amarravam ele com grilhões e quebravam. Jesus chegou lá, o que os demônios fizeram? Vieram correndo e se ajoelharam. Vieste antes do tempo atormentar-nos. Não foi isso que aconteceu? Se autoriza a gente a entrar nos porcos, que nem cachorrinho que balança o rabo assim, pro dono com medo. Os demônios eram ali, adoraram, se ajoelharam. Meu Deus, Jesus está em você, você é corpo de Cristo. Não consegue, né? Se sente mal. Eles que se sentem mal. Eles que se sentem mal. Então a gente anda nessa liberdade. Para com esse negócio. Por favor, gente. Para com esse negócio de um barulhinho em casa. Olha, porque é uma macumba, porque é o passado, porque é uma pessoa. Você entrou lá. É a tua cabeça que tem mais problema do que qualquer outra coisa. Você entrou lá. Você é de Deus. O demônio está escondido no bloco do tijolo? Pelo amor de Deus, gente. Está lá escondidinho, ele está escondido lá no bloco, na tomada, para te dar um choque, né? Pelo amor de Deus. Sabe o que acontece? Quando o crente veio da macumba desse negócio, ele tem uma coisa arraigada de superstição nele, que ele ainda fica meio com essas coisas na cabeça, sabe? Ainda tem esse tipo de coisa, é difícil. Caramba, fala, Nilson. Então, mas eu vou dizer uma coisa para você. O coração do homem, por natureza, é duro. Agora, sabe o que vai fazendo a gente enxergar a igreja? No começo a gente vê a igreja como um lugar que a gente tem que resolver os problemas. A pessoa entra na igreja, ela quer particularizar, ela quer fazer da igreja tudo o que ela acha, que ela pensa, ela é melhor, condena todo mundo. Ele não sabe que igreja é a noiva de Cristo, uma coisa muito grande, muito linda. Então eu penso o seguinte: quanto mais a pessoa ficar, vem no estudo, participa da palavra de Deus, vem num culto de oração e anda junto, então esse é um processo para ela ter um coração sensível, aberto,
Ó, vai acontecer assim com ela. Ela vai aprender a ser tolerante com os outros, vai aprender a tratar bem os irmãos. O caráter dela vai mudando, vai deixando um pouco a individualidade, vai vindo a coisa mais coletivamente, vai enxergando que a igreja é a noiva de Cristo. Ela vai mudando. Então é aí que vem a sensibilidade. É aí que vem um coração sensível de colaborar, de fazer parte, de brigar menos, de perder a individualidade, não ser negativo em tudo. Então você vai ver que no começo aqui da igreja, os primeiros capítulos de Atos, a igreja tinha aquele fogo realmente, aquela coisa viva. Então olha aqui, ó, capítulo 2 de Atos, vamos ler uma coisinha aqui. Vamos ler aqui. Versículo 42. Do capítulo 2 de Atos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por quem? Só por intermédio dos apóstolos, não eram por todos. E todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, primeira coisa, perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e oração. Então, três coisas que o crente tem que participar da igreja. O culto, a igreja tem que ter isso: oração, ensino e culto. Se o crente participar dessas três coisas, ele vai crescer, vai melhorar muito. Porque essa igreja orava. Então, hoje em dia, os crentes não oram. Agora eu vou mexer com todo mundo. A gente tem uma reunião de oração. A pessoa fala assim: reunião de oração? Não entende quão importante é ter um grupo de gente que ora, que intercede pela igreja. É uma coisa muito importante. Pode ver os capítulos primeiros de Atos, o quanto esses crentes oraram. Pedro está preso lá. Tem uma igreja lá, intensa oração em favor de Pedro. Conforme a igreja está orando aqui, um anjo está visitando Pedro, lá Pedro parece que está sonhando, mas é um anjo. Ele abre as cadeias de Pedro, abre a porta da prisão, e Pedro sai sem ninguém ver, ninguém nem viu isso. E a igreja orando, aí Pedro chega onde ele estava orando, bate na porta e fala, é Pedro, não, é o anjo dele, não pode ser Pedro. Nem eles acreditaram, mas uma igreja que orava. Entende? Então, uma pessoa que não participa de oração, não vem quase no estudo, um domingo sim, um domingo não, como pode ter um coração sensível para fazer qualquer outra coisa? É uma minoria que faz alguma coisa pela igreja. Como é que acabar o culto? Sumir logo. Nem conversar, conversa. Não é assim. Então falta muito ainda. Eu penso que quanto mais a pessoa estiver no estudo bíblico, num culto, orar junto, o coração vai se sensibilizando, vai amadurecendo. Não é da noite para o dia. Até que ela chega no ponto de ter um dinheiro e fala assim, olha, eu sou sensível nesse ponto. Eu entendo a igreja agora, entendo o que precisa na igreja. Então ela vai fazer uma coisa espontânea, uma obra de Deus no coração dela. Agora, uma pessoa que só vem de domingo, ainda falta 2. Ela vai ser sensível a quê? A nada. Então a igreja hoje virou isso assim. Né? Leia como o pessoal orava. Estava junto, andava junto, né? E não vivia brigando com o outro. Bom, brigava um pouquinho, né? Mas só um pouquinho. Não, mas sabe o que é? Olha, essa área financeira é uma área difícil, porque as pessoas precisam comer. Para você manter uma vida comum, custa caro. Então é uma das áreas que mais oprime, segura as pessoas. Então, para você dar um dízimo voluntário, além disso, dar uma oferta, você precisa ter um coração bem solto, bem livre, maduro, para entender o que é a igreja. Caso contrário, é difícil. Mas a turma gosta, mas quem sustenta a obra é Deus.
Então tem períodos na vida do apóstolo Paulo que ele tinha abundância, mas teve períodos que ele teve escassez. Ele fala ali em Atos, Atos, se não me engano, que ele recebeu o salário de outras igrejas para poder não ser pesado aos coríntios, não, aos coríntios. Então, outras igrejas ajudou ele. Então é um momento assim, né? Eu penso o seguinte: quando a pessoa vai amadurecendo, ficando livre, então ela vai ter uma voluntariedade no coração dela grande. Ela vai ter. Agora, se ela não cresceu, é difícil ela querer ajudar, é difícil. Ela não tem coração, não entende isso ainda. Então Deus sabe o que faz, né, queridos? Certo, meus irmãos? Alguma pergunta a mais? Sim ou não? Estamos em Cristo? Somos uma nova criatura. Não há mais condenação, né? E ninguém nos separará do amor de Deus que está onde? Em Cristo Jesus. Ninguém nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então viva por essa fé. É um descanso. Quando a gente entende isso, você não está mais preocupado, você está seguro. Existe uma coisa aqui no nosso espírito de alegria, de segurança, que nos sustenta. Pessoalmente acontece muito isso comigo. O que me faz levantar cedo, fazer o que eu tenho que fazer, vir aqui para a igreja, né? E pregar, e não desistir, e não mudar o discurso. É isso. De vez em quando eu estou lá, vejo a televisão, vejo umas notícias aí, eu paro e falo: pera um pouquinho, eu estou ligado em Deus, salvo. Você antevê no seu espírito a eternidade. Você não antevê isso? Não tem uns sintomas lá no seu espírito do que te aguarda? Você não tem assim umas faísquinhas da eternidade, desse reino inabalável de Jesus Cristo? Não tem umas faísquinhas aí da dimensão de glória? Não tem dentro de você isso? De vez em quando não brilha umas coisinhas aí, né? É a forma que eu estou sabendo me expressar, que te testifica a realidade futura tão real, tão viva te aguardando. Isso acontece muito no meu coração. Então me levanto, acordo cedo, tem que fazer luto no meio dos meus problemas, e vamos, e não vou parar. Deus vai dar graça. Aí quando eu ligo a televisão, vejo umas baboseiras, ela tem que desligar na hora. Eu não consigo. Eu cheguei num ponto, gente, que eu não consigo nem ouvir mais música evangélica. Não aguento mais. Né? Tem umas músicas que é mais heresia do que qualquer outra coisa. De vez em quando surge um cantor aí, meio famoso. Aí vem umas músicas sem pé nem cabeça, né? Tá louco, todo mundo aplaude, todas as igrejas chamam o cara vai lá, aquele cabelão, aquela coisa tudo doido. Às vezes, em poucos meses que encontrou Jesus, não sabe nada, faz umas músicas, às vezes que é um desvio da verdade, todo mundo glória a Deus, que coisa maravilhosa, né? Eu não aguento mais ouvir isso. Acho que eu me tornei muito chato. Vamos terminar então? Então nós estamos terminando o ensino da palavra nesse última sexta-feira de novembro. Vamos dar uma paradinha. Eu estou pensando no ano que vem em meditar em Hebreus. Hebreus é uma carta escrita para os hebreus, para o pessoal da lei, para os judeus mesmo, né? Então Deus precisa me dar graça para mim olhar para aquilo, anotar, entender bem tudo aquilo, mais do que tem que entender. Esses 3 meses que nós vamos parar, vou ficar em cima daquilo, em cada capítulo, olhando, revendo, voltando, né? Olha como ele começa: havendo Deus outrora falado aos pais muitas vezes e de muitas formas aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou por quem? Pelo Filho. Então a voz dos profetas foram dirigida aos pais de muitas formas e maneiras, mas nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro sobre todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória do Pai. Meu Deus do céu, isso é muito grande. Então orem para Deus me dar graça e ser isso mesmo que a gente vai meditar no ano que vem, tá bom? Vamos orar. Fique em pé um pouquinho. Deus querido, eu te agradeço por este ano, esses 9 meses que estivemos aqui, Senhor. Por todos esses irmãos que estiveram presentes. Nós já tivemos esse ano uma frequência bem maior, Senhor.
Mas no segundo semestre, todo ano, parece que vai dando uma paradinha. Mas nesse segundo semestre caiu um pouquinho, mas obrigado por tudo. Eu sei que dentro deles algo ficou, Senhor. Foi construído algo dentro de cada um deles. Eu te agradeço, Senhor, por tudo, Senhor. Perdoa os defeitos e falhas que temos. E abençoe todos eles, em nome de Jesus Cristo. Oramos pela fé, em nome de Jesus. Diga assim, amém.